Olá, meus amigos do nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, Paz em Cristo Jesus. É uma alegria encontrá-los novamente para o nosso momento de reflexão, escuta, meditação da Palavra de Deus. Hoje, o texto que nós iremos escutar, rezar na liturgia e refletir é tirado do Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Agora, porém, eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, é de vosso interesse que eu parta, pois se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei a vós, e quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo, a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não mais me vereis. Do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado, condenado. Palavra da salvação. Esta perícope que a liturgia nos apresenta na manhã de hoje é interessante, faz parte do último discurso de adeus, né? Os comentadores colocam dentro de um contexto um pouco maior, até o versículo 20, né? Algumas coisas interessantes. Anteriormente, ao capítulo 15, temos um grande monólogo, um discurso de Jesus. Aqui há uma interação com os discípulos, e isso é interessante, porque no diálogo com eles, de certa forma, Jesus deixa claro qual é a nova identidade do discípulo. De que maneira, né, se compreende a nova identidade do discípulo? É aquele que recebe o Espírito, como a comunidade. Né? O problema é a ignorância. Né? Ninguém me pergunta. Né? E ao saber da partida, ao ser informado da partida, a tristeza invade o coração, eles ficam tristes. Mas não percebem que tudo isso é para a vantagem do discípulo, é para a vantagem da comunidade. O medo é natural, não é? A ausência do mestre causa, de fato, espanto, medo, provoca uma grande tensão. Seja no desenvolvimento da narrativa, seja no momento em que a comunidade efetivamente vive. A ausência do mestre, a crise com a comunidade judaica, a perseguição, esse período intermediário entre a partida do Senhor e o seu retorno, que se pensava iminente naquele momento, é um momento de grande tensão. Então, vamos precisar entender que essa partida é a favor do discípulo. Eu vou para que o Paráclito possa vir, o defensor, aquele que vai falar em meu nome. E é a partir dessa nova realidade da vinda do Espírito que a identidade do discípulo, da comunidade, dos 12, os 11, os 12, e da comunidade que lê o Evangelho vai ser definida. Os discípulos de Jesus são aqueles que recebem o dom do Espírito. A escolha dos apóstolos que vai compor o grupo dos 12 depende do Pentecostes. É a efusão do Espírito que faz crescer a comunidade. É o dom do Espírito que guia e motiva e que anima a missão da igreja. É um dado fundamental. Mas o Paráclito que vai vir, se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo. O Pai é doador do Espírito. Nesta frase se diz que o próprio Jesus vai enviá-lo. O Espírito é dom do Pai e do Filho. Podemos afirmar da unidade da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a mesma força, com missões, funções diferentes. Mas é interessante ouvir que o Filho, como Pai, também é doador do Espírito. E é o amor do Pai e do Filho, dom do Espírito, que garante a força da comunidade, a defesa da comunidade, a identidade da comunidade que nasce, da comunidade pós-pascal. Bom,
O texto conclui, ao menos a perícope que estamos lendo hoje, não é? Se conclui com esta tríplice afirmação. Vai estabelecer a culpabilidade, o pecado do mundo, a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. O pecado, porque não creram em mim, a justiça, porque vou para o Pai, e o julgamento, porque o príncipe deste mundo já está condenado. A causa, a linguagem é claramente uma linguagem jurídica, né? Mas quem está em causa não é o mundo e Deus, não é o mundo e o Espírito. É o príncipe deste mundo. O mundo é sempre a obra-prima de Deus. O mundo nos lembra o jardim bonito que Deus fez para nós. O confronto não é com o universo em si, mas é com o príncipe deste mundo. Com o mal personificado, com o mal entendido como o adversário, com o opositor. E o mundo não é o opositor. Mesmo se a humanidade é tocada pelo pecado, a humanidade em si não é malvada. É frágil. Portanto, a lite, o processo, que é já vencido, porque o príncipe deste mundo já está condenado, é um presente, é contra o pecado do mundo, contra o mal, contra o inimigo. Interessante é a primeira afirmação, a respeito do pecado. O pecado porque não creram em mim. Este é o pecado fundamental, né? Desde sempre. Desviar a atenção da voz do Pai, desviar a atenção da voz do Filho e dar atenção a uma outra voz. Se a gente quer fazer uns passos atrás, o grande pecado de Adão é não ouvir a voz de Deus que diz, olha, daqui tu não vais, isso tu não podes fazer. E ele escuta uma outra voz que diz, faz, e ele vai atrás disso, né? O pecado fundamental é não crer no Filho, portanto, não guardar a sua palavra, não ouvir a sua voz. Atentos, para não nos deixar seduzir por outras vozes, por outras ideologias, ou até por outras maneiras de conceber o Evangelho. O Evangelho verdadeiro é aquele que nos revela Jesus. A compreensão nos é dada pelo dom do Espírito, que não só ilumina as nossas mentes, mas é aquele que nos defende contra o príncipe do mundo e nos dá o discernimento para compreender a vontade do Pai. Então, unamos-nos todos nesta prece bonita, estamos na tensão em direção ao Pentecostes, né? Unamos-nos, portanto, nesta prece da Igreja, que pede a vinda do Espírito, que vai nos defender, que vai falar nosso lugar, vai nos lembrar qual é a vontade do Pai, vai fortalecer a nossa fé para crermos nele sempre mais e assim sermos sempre a comunidade daqueles que o Senhor ama, porque sempre pensando aos discípulos e pensando à comunidade, aquilo que o Senhor faz. É uma vantagem para aqueles e é vantagem para nós. Vou para enviar o Paráclito, o defensor, que vai vir para vencer o mundo. O príncipe já está condenado. Não é um processo que vai se realizar, mas é uma certeza de uma vitória, porque a graça de Deus é já a vitória, o poder de Deus é já vencedor. Um abraço grande e até o nosso próximo encontro.